empresário lá do município. Então, nós temos lá uma divisão muito grande de forças políticas, né? Então, eu não acredito que as eleições deste ano que vem vá ocorrer tamanha pulverização. Eu acho que vai haver a formação de, no máximo, 3 blocos lá para poder disputar o poder. É, olha quem está mandando um grande abraço para você. Com certeza você conhece, ele está morando, ele está conectado lá de Belterra. O Euder Pereira Pires, Nosso professor. professor Euder Pires, grande Isso. abraço. Tá mandando um abraço para você. João Salame, o prefeito de Alenquer é o Tom Silva, ex-Tom Farias. Você poderia explicar esse caso aí? Tom Farias nas últimas eleições e agora ele vai para a reeleição como Tom Silva. Por que a mudança de sobrenome aí, João Salame? Isso aí é um negócio engraçado. O Tom, ele é uma pessoa humilde, né? Isso. Ele era servidor, se não me engano, na área da educação, funcionário, não como professor, e era homem de confiança do ex-prefeito, do doutor Farias. Doutor Médico, Farias. né? É um médico, né? Um médico que mora em Manaus, mas que atendeu, acho que já mais de 30 mil pessoas de Alenquer como médico, que se desloca para receber serviços médicos em Manaus. E por conta disso ele adquiriu uma grande popularidade, foi prefeito e lançou o Tom como candidato, e o Tom ganhou as eleições e adotou o nome de Tom Farias, né? Porque era muito ligado ao Farias. E depois os dois romperam, né? As informações que me chegam é que o Farias, no início do mandato do Tom, teria aquela história de que eu vou continuar mandando, né? Eu vou Isso. continuar tendo influência na gestão. E o Tom disse, opa, agora é comigo, né? E acabou se afastando do doutor Farias. Como o doutor Farias deve ser candidato, talvez o principal candidato de oposição ao Tom, nas eleições do ano que vem, o Tom resolveu mudar o nome, né? Agora é Tom Silva, salvo engano. Isso, Tom Tom Silva. Silva. Ele será candidato pelo MDB com o nome de Tom Silva e não mais de Tom Farias. O prefeito, então, vai à reeleição pelo MDB, ele é candidato do MDB, né? Mas antes de Isso. falar da questão das eleições municipais, quem é que ganhou para presidente em Alenquer, quem ganhou para governador, deputado estadual e federal? Antes me permita, Géso, Ah, um lápis que eu cometi quando nós abordamos Vigia de Nazaré é que nós estamos sendo assistidos por um ilustre filho de Vigia de Nazaré, que é o ex-presidente do Bampará e atual presidente do Crédito Cidadão, meu queridíssimo amigo Brasilino, né? Então, o Brasilino, Brasilino, receba aqui sim, o meu sim. abraço. Ele é uma figura espetacular, gentil, recebe a gente sempre muito bem. Então, Brasilino, grande abraço, meu querido amigo. Sorte aí no Crédito Cidadão. Eu sei que você vai, com muita competência, exemplo do que você fez no Bampará, que colocou o Bampará em praticamente todos os municípios do Pará, você vai fazer a mesma coisa aí com o Crédito Cidadão. Mas retomando, Gésio, a questão das eleições, no caso lá de Alenquer, foi pau a pau a eleição para presidente da República. O Lula teve uma pequena maioria, tirou 50,72% dos votos, contra 49,28% do Bolsonaro. O Por que Helder já... essa. Você falou ainda agora, só interrompendo aí, por que Bolsonaro teve tantos votos em Alenquer? Alenquer é uma cidade de pouco fluxo migratório, é aquele parazão que você ainda agora colocou, né? Uma cidade genuinamente mais Pará, né? O fluxo migratório é pouco. Por que Bolsonaro teve tantos votos aí em Alenquer, lá em Alenquer? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode desmerecer a influência de Santarém. O Bolsonaro ganhou em Santarém, né? Então, o Santarém exerce uma influência muito forte nesta micro-região. Então, as forças do agronegócio, que são muito fortes em Santarém,
elas também influenciam a política aí da microrregião. Mojuí dos Campos, o Bolsonaro ganhou. Itaituba, que é um pouco mais distante, o Bolsonaro ganhou. Então, o Bolsonaro, nessas regiões onde tem problemas ambientais, o Bolsonaro fez bonito, digamos assim. Porque na cabeça dessas pessoas que operam, sobretudo na agropecuária, na indústria madeireira, no garimpo, o governo do Bolsonaro é mais leniente, é mais complacente com as agressões ou com a atividade ilegal nessas atividades econômicas. E já o governo do Lula tem o seu ritmo mais ditado pelas ONGs internacionais, por países europeus que querem uma preservação maior da floresta. Como são municípios onde não tem uma grande indústria, onde depende muito da exploração da floresta para que a população viva, quer dizer, e eles não são aparelhados tecnicamente, não tem financiamento, não tem suporte das universidades para poder fazer uma exploração sustentável, legal. Então, caminham pelo terreno da atividade um pouco ilegal e, por este motivo, eles queriam um presidente da República que tivesse um pouco mais de paciência com esse tipo de atividade. E o Bolsonaro é um candidato que representava isto. Lá em Alenquer, a maioria dos candidatos que perderam a eleição para o Tom apoiaram a candidatura do Bolsonaro, até como contraponto ao Tom, que apoiava a candidatura do Lula junto com Helder. Então, eles viam na eleição do Bolsonaro também uma maneira de derrotar o prefeito, de se preparar para as eleições futuras com a derrota do candidato que estava na base de apoio do prefeito. Então, por esse motivo, o Bolsonaro teve uma votação significativa, não só em Alenquer, mas em vários dos municípios do oeste do Pará. Tem um detalhe também interessante com relação a Alenquer. As igrejas evangélicas, elas têm muita força em Alenquer, entendeu? Sim. Por exemplo, a Câmara de Vereadores tem vários representantes na Câmara que foram eleitos, que são oriundos, são praticantes das igrejas ditas evangélicas. Então, o movimento evangélico é muito forte em Alenquer. Inclusive, o prefeito... Inclusive, o candidato que perdeu para o Tom, que foi o Josino Filho, que era vice-prefeito e assumiu a prefeitura, ele tinha um vínculo com as igrejas evangélicas, salvo engano, né? Então, ele disputou as eleições lá e ele tirou em segundo lugar com 23,97% dos votos. O Tom ganhou com 32%. Então, veja que foi uma diferença de menos de 9%. Então, realmente, esse fator que você coloca é muito importante. Nós tivemos lá o Tom com 32%, o Josino com 23%, o Mauro Bastos com 22%, o Mauro Carneiro aí já caiu, 6,87%, o Lucelino com 4,56%, o Jonival com 3,04%, João Gomes com 2,98%, Evaldo Viana com 2,01%, Diva Marques do PT com 1% e o PCdoB com a Marlene 0,83%. Então, um mosaico muito grande. Hoje, boa parte desses candidatos derrotados estão tentando formar um grupão para tentar enfrentar a reeleição do prefeito Tom, agora Silva. Agora, o prefeito é candidato à reeleição, né? O prefeito é do MDB, portanto, pertence à base aliada, pertence genuinamente ao partido do governador. Salvo engano, também existem outros candidatos que são de partidos dessa base aliada. Então, o Helder, qual é a informação que você tem com relação quem será o candidato do Helder em Alenquer? Eu não sei te dizer, é provável que até não, que o governador vá na campanha em Alenquer, né? Mas
o prefeito deu uma votação extraordinária para os candidatos do MDB em Alenquer. O Priante, que foi o candidato dele a deputado federal, tirou 5.745 votos. O segundo colocado foi o Lucelino, que foi candidato a prefeito, é um candidato local, geralmente atrai muito voto, tirou 4.330. E o Júnior Ferrari tirou 3.929. Depois a Elcione Barbalho com 1.429. Então veja que talvez quem possa articular uma candidatura de oposição seja o Júnior Ferrari, aí pelo PSD, porque ele foi muito bem votado lá, e não foi o candidato do prefeito que apoiou o Priante. Então o Priante foi o federal mais votado em Alenquer, né? 700 votos. E o Heraldo estadual? foi o candidato estadual mais votado, com 4.544 votos, bem distante do Erlon Rocha, que é aí de Santarém, vereador, filho do ex-deputado e querido amigo Antônio Rocha, que tirou 2.891 votos, o candidato aí da região. O Ângelo Ferrari, que também é da região, tirou 2.647 votos, irmão do Júnior Ferrari. A Celsa, que é da região, esposa do prefeito Nélia Aguiar de Santarém, tirou 1.627 votos. O Josué Paiva, que é da região, ex-prefeito de Faro, tirou 1.208 votos. Então veja que o Heraldo Pimenta, que é lá da Transamazônica, lá de Rurópolis, foi o mais votado, com 4.544 votos, apoiado pelo prefeito Tom. E tanto o Heraldo quanto o Priante são do MDB. Então, a tendência é que o MDB realmente prestigie a candidatura à reeleição do Tom, até porque as pesquisas indicam que, por enquanto, ele lidera as intenções de voto. O Tom Silva, ele entregou, então, o seu serviço, ele entregou a encomenda que foi lhe dada com relação a prestigiar os candidatos dele, né? O candidato a governador dele foi o mais votado, o candidato a deputado federal foi o mais votado no município e o candidato a deputado estadual foi o mais votado. Significa que ele trabalhou bem essas eleições de 2022 e esse apoio, logicamente, agora vem avassalador também, sob forma de contraprestação, agora em 2024, não é isso? Sem dúvida, o Tom vai ter o apoio aí do MDB, né, fortemente, para buscar a sua reeleição. E deve enfrentar o criador, né? O doutor Cleóstenes Farias pode ser, se bem que existe lá nesse grupão, o grupão hoje que está se formando lá, reúne o Farias, doutor Farias, o Neto Macedo, que é o empresário do setor de gás, que foi candidato a prefeito. Sempre é candidato a prefeito, mas na hora ele puxa o nome dele, não é? O Mauro Bastos, que foi candidato. O Mauro Bastos é um candidato com potencial de votos muito grande. Ele é chefe do CETRAN lá, ligado ao deputado Elcione Barbalho e ao Josué Paiva, foi quem ele apoiou. Ele ficou em terceiro lugar, empatado praticamente ali com o segundo colocado, o Josino. O Josino, que quer novamente ser candidato, o delegado Jonival, o Lucelino da Casa do Cimento, que foi candidato a deputado, segundo mais votado para deputado federal, e tinha sido candidato a prefeito. Doutor Oswaldo, que era vice do Josino, e que foi candidato a prefeito também. Talvez o vice-prefeito Lei Ferreira, que foi indicado pelo doutor Farias. Então, esse pessoal está tentando se juntar. Se eles se juntarem, eles vão dar trabalho para o Tom, né? O Tom, ele tem boas possibilidades. Tem o ex-prefeito famoso lá, o João Piloto, que está ligado ao Tom. Comenta-se até que o neto do João Piloto, o Neto Piloto, que é vereador, é um dos nomes cotados para ser o vice do Tom, já que o atual vice é ligado ao doutor Farias. Então, o João Piloto aparece bem nas pesquisas também, mesmo ele já estando praticamente aposentado da vida política. Então, a junção do Tom com o João Piloto dá uma força razoável, né? Quer dizer, dá uma força razoável.
Se a oposição se dividir, a fatura está liquidada, né? O Tom ganha tranquilamente as eleições, na minha opinião. Se a oposição se unir, que não é uma tarefa simples, porque tem muita vaidade nesse jogo, e como dizem as pessoas lá em Alenquer, na reta final, essa turma que está se unindo, né? Uma conversa de pé de ouvido do Tom com um ou com outro pode, de repente, fazer com que o cara durma na oposição e amanheça na situação, né? Então, ele tem instrumentos para poder impedir, para tentar impedir a união da oposição. Por outro lado, o que está motivando o surgimento deste grupão em Alenquer? É aquele velho ditado popular lá, né, dos adversários. Eles dizem que o Tom quer comer sozinho, né? Então, a turma da oposição está tentando se unir para tirar ele de qualquer jeito. Essa é a motivação principal. O Tom está fazendo uma boa gestão? O que dizem as pesquisas com relação à aprovação, desaprovação da gestão Tom Silva? A aprovação beira os 70% na última pesquisa Doxa, que foi realizada, né? Evidentemente que a turma que é da oposição diz que não reflete a realidade. Mas a gente tem que fazer os cruzamentos da popularidade da gestão com a votação que ele deu para os seus candidatos a deputado. Quer dizer, não dá para a gente deixar de levar esse fator em consideração. Então, por esse motivo, a gente pode considerar sim que a pesquisa que foi realizada pela Doxa tem algum grau de firmeza com relação à realidade do município. Então, Gésio, nós estamos aqui fazendo essa entrevista nesse momento, estamos analisando o momento. Né? Momento, claro. O momento político diz que a gestão do Tom, ele tem mais aprovação do que rejeição. Né? Tem um detalhe, Salame. Hoje é 6 de outubro. No dia 6 de outubro de 2024 vai estar exatamente ocorrendo a eleição. Quer dizer, a eleição é daqui a um ano. Né? Exatamente daqui a um ano vai ser realizadas as eleições de 2024. Então, as coisas vão se modificando, você sabe, todo mundo sabe que a política tem um dinamismo muito particular dela mesmo, né? Sempre está mudando. Então, o que você está fazendo é uma análise do quadro atual, do cenário atual, né? E pela sua análise também, você acha que essa questão da oposição se juntar num único candidato, ela vai ser uma coisa quase que inédita em Alenquer, porque historicamente falando, Alenquer sempre teve no mínimo 4, 3, né, 10 candidatos, uma coisa bem fora da curva, né? Mas o parâmetro é que Alenquer sempre teve um número razoável de candidatos. Nunca foi São Raimundo, São Francisco, Fla-Flu, né? Sempre teve um número de candidatos razoável. Agora, uma outra coisa, não sei se você tem informação, o doutor Farias era do MDB, né? E tanto é que ele abriu as portas do MDB e colocou lá o atual prefeito, que hoje aqui comanda o MDB lá no município de Alenquer. Ele iria para que partido? Qual é o partido que ele iria disputar, que ele está afiliado para disputar essa eleição de 2024? E antes que você responda, ele está em condições de elegibilidade, porque até então ele passou 2 ou 3 eleições em que ele não pôde participar porque estava inelegível. Veja, essa questão da inelegibilidade, geralmente o máximo é 8 anos. 8 anos, então, isso. Pode ser que ele já esteja no período de daqui até a eleição, né, em condições de, a não ser que tenha surgido algum novo processo. Se ele está se colocando como candidato, provavelmente deve estar superando estes problemas que ele teve aí nos tribunais. Com relação ao partido, isso não está muito claro ainda. Ele não foi aquele político que foi para as ruas na eleição presidencial, né? Teve uma postura mais distante.
não dá para dizer que é um candidato do bolsonarismo, né? Da mesma sorte que não é certamente do Lula, do PT, e é um candidato que transita aí no centro, né? E não vou, ele tendo, se ele conseguir unificar a oposição em torno da sua candidatura, partidos não vão faltar, né? Por mais que o tom seja do MDB, da base de apoio do governo, mas como o governo do Helder ficou tão gigante do ponto de vista dos partidos, praticamente todos os partidos estão fechados com o Helder, com raras exceções, fica praticamente impossível que o Helder impeça que os partidos lancem seus candidatos, até porque eles precisam criar musculatura pensando na eleição de deputado 2 anos depois. Então, algum partido, seja o PSD, o União Brasil, né, esses maiores, o PSDB, vão estar colocados na ordem do dia para que essas candidaturas sejam apresentadas. Mauro Bastos, você tem alguma informação dele? O Mauro Bastos sempre foi, eu tenho acompanhado, eu sempre acompanho a questão política em Alenquer, por conta dessa efervescência, eu acho uma coisa assim extraordinária, como o povo de Alenquer gosta de política, e eu como também gosto, né, eu tenho esse prazer de sempre acompanhar a política de Monte Alegre. E essa musculatura do Mauro Bastos tem me chamado a atenção nos últimos anos aí. Eu acho, inclusive, isso é uma opinião minha, baseada nas informações que eu coleto todos os dias lá de Alenquer. Hoje o Mauro Bastos é uma força política muito maior do que o ex-prefeito Dr. Farias, por conta das participações dele em campanhas proporcionais para deputado estadual, que ele sempre participa, e das majoritárias, candidato a prefeito. Como é que você avalia a figura do Mauro Bastos nessa conjuntura, sendo que eu vi há pouco tempo, questão de 2 meses, 3 meses atrás, uma foto em que ele aparece, o Mauro Bastos, junto numa mesa de almoço, de café da manhã, não sei, mas junto com algumas figuras proeminentes da política alenquerense, como, por exemplo, o ex-prefeito Josino. Então, essa articulação que você está falando aí, de um único bloco de oposição para barrar a reeleição do Tom Silva, tem como também uma figura, uma liderança, a figura do Mauro Bastos. Então, como é que você analisa a figura do Mauro Bastos aí na atual conjuntura da política alenquerense, já projetando uma participação dele em 2024? Sim, sem dúvida. Eu falei há alguns minutos atrás que o Mauro tirou em 3º lugar nas últimas eleições para prefeito, colado no 2º, no Josino, né? Ele ocupa hoje um cargo importante, que é diretor do CETRAN, da Secretaria de Transportes do Estado, em Alenquer. E ele apoiou a mãe do governador, a deputada Alcione, né? Que teve uma boa votação lá, tirou em 4º lugar, salvo engano, ou 5º. E talvez, como o Tom já está no MDB, a deputada Alcione não vai poder colocá-lo no MDB, até porque o Priante e o Heraldo são do MDB e foram os mais votados, mas abriu a porta do Republicanos, do Josué Paiva, que ele apoiou, né? Então, como ele apoiou o deputado Josué Paiva, que é um pastor da igreja evangélica, o Josué. Ele comanda regionalmente aqui o Republicanos, né? Na região do Baixo Amazonas, ele comanda, né? Meio evangélico, é um deputado bem articulado, anda muito. Então, ele provavelmente vai ter as portas do Republicanos abertas para que ele possa apresentar sua candidatura a prefeito. Qual é o dilema aí, na minha opinião? É que você tem 2 nomes que na última eleição mostraram algum vigor, que é o Josino e o Mauro Bastos, né? E tem o Farias, que é um nome emblemático da política local. Então, você conseguir fazer com que os 3 se unam, né? Fora aqueles que estão sempre apresentando candidaturas, como é o caso do Lucelino, que não foi muito bem para prefeito, mas tirou em 2º lugar agora para deputado federal. Quer dizer, de repente, o cara que tirou em 2º lugar para deputado federal acha que o nome dele é a bola da vez, para poder ser prefeito.
Tem um Neto Macedo que você sempre disse para mim, sempre está apresentando sua candidatura. Então, veja que não é uma tarefa simples, não é uma cidade que tem um histórico de pulverização de candidaturas. Então, não será uma tarefa simples. Mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de projeção, talvez o nome do Mauro Bastos tenha maior possibilidade de crescimento. Por quê? Porque o Josino tirou em segundo lugar, praticamente empatado com o terceiro, mas ele estava prefeito quando ele foi candidato, né? Ele estava ocupando a prefeitura, ele era vice-prefeito e passou a ocupar a prefeitura. Então tinha a máquina, né? O Mauro não. E mesmo assim ele ficou colado ali no Josino. E agora, de novo, ele mostrou força nas eleições com seus candidatos a deputado. Então, certamente o nome dele é um nome que desponta com força. Agora, se sair Josino, Mauro e Doutor Farias, aí pode encomendar a faixa para o Tom novamente. Pró e contra, um pró e um contra da candidatura do Tom Silva. Olha, ele tem trabalhado, né? O pessoal comenta também que ele teria recebido 17 milhões da educação, que era para botar para os professores, ele preferiu investir em escolas, quadras esportivas, e tem muitas dessas obras ainda inacabadas, né? Mas a pesquisa revela que a construção de quadras e escolas é uma marca, né? Além da pavimentação de ruas. Então, é um prefeito trabalhador, né? As informações que a gente tem é que é um prefeito trabalhador. Então, isso é um pró. E o contra é que parece-me que ele é centralizador, né? Então, ele não abriu muito a prefeitura para outros aliados. Ele poderia ter atraído outros desses que disputaram a eleição contra ele, por exemplo, para ele ter hoje um leque de alianças maior. Então, Doutor parece Farias. que... Hã? Doutor Farias, quem seria? Qual seria o pró e o contra? O doutor Farias, ele é um médico respeitado, que numa cidade que tem problemas sérios de saúde, para você ter uma ideia, na pesquisa, a saúde aparece como o primeiro problema Tem sim. ele é o médico que atende as pessoas em Manaus, né, gratuitamente lá. E isso cria um vínculo até afetivo com as pessoas. E ele, como faz isso há muito tempo, parece que há 30 anos, então ele já criou um leque de relacionamento muito grande, né? Esse é o lado positivo do doutor Farias. E também parece que foi um prefeito realizador, que trabalhou. No caso, o lado ruim é que ele é muito duro, né? O pessoal comenta que ele é igual um prefeito que tinha em Marabá, saudoso também médico, que também tinha muito prestígio, porque atendia muita gente, mas era muito durão, às vezes até grosseiro, o doutor Veloso, saudoso. E parece que o Faria também nesse estilo meio durão, né? Bem tratou, né? Não. E o Mauro Bastos, qual é o grande pró dele, o grande pró da candidatura dele e o contra? O pró é que ele vem crescendo politicamente, tem demonstrado isso nas eleições, né? É um nome novo pelo fato de nunca ter ocupado a prefeitura, não fazer parte dessas alternâncias que teve de João Piloto, doutor Farias, agora o Tom, que é do grupo de Farias. Está ocupando um cargo importante, está ligado a uma deputada federal importante, a um deputado estadual influente na região. Então, esses são os lados positivos da candidatura do Mauro, com a rejeição pequena, né? Tá certo. Mais alguma coisa para a gente fechar o programa, Salame, com relação ao Alenquer? Olha, a informação que eu tenho é que eu perguntei para um outro amigo meu lá de Alenquer sobre qual é o elemento decisivo para que esse grupão decida quem vai ser o candidato do grupão, né? E eu pensei cá com meus botões, né? Deve ser, vamos fazer uma pesquisa de opinião pública, quem tiver melhor na pesquisa vai ser o candidato. Para minha surpresa, ele disse para mim, não, vai ser quem apresentar a melhor conta bancária. Quem tiver mais para poder bancar a disputa. Quem mostrar, olha, está aqui a minha conta, eu tenho condição de bancar. Porque
ele argumenta que o dinheiro pesa muito nas eleições em Alenquer, né? O lance da estrutura. É um município com a economia frágil, né? Então a parte econômica, que infelizmente isso tem crescido muito, não é, uma vantagem ou desvantagem só de Alenquer. Esse é um problema que está proliferando no Brasil todo, o uso do poderio econômico nas eleições. Então, ou seja, para demarcar claramente, o Tom é candidato favorito, sobretudo mantendo essa aliança com o piloto. Certamente daqui por ano que vem, através dos deputados Priante e Heraldo Pimenta e do próprio governador, vão intensificar. Parece-me que o governo do estado está fazendo lá um centro de convenções, um mini hangar, como tem lá em Belém. Exemplo do que foi inaugurado recentemente, aí, ou está sendo inaugurado em Santarém. Está sendo feito também em Alenquer, pelo governo do estado, o que reforça a imagem da aliança da prefeitura com o governo do estado. Então, ele, na minha opinião, desponta como favorito. Sobretudo que a oposição é muito dividida, né? Se a oposição ela equilibra o jogo. Você citou ainda há pouco o Flávio Marreiro. Desde a época do Flávio Marreiro, os prefeitos vêm enfrentando problemas de saída do cargo, né? Ou seja, eles são substituídos por conta na justiça e sempre quem tem sido o ator principal dessas saídas do prefeito é a Câmara Municipal, né? Através de uma oposição ao prefeito. Isso aconteceu com Flávio Marreiro, com o sucessor do Flávio Marreiro, com o Frei Juraci e até assim por diante. Com o Tom, e isso eu coloco como uma vantagem do Tom, o Tom conseguiu domesticar a Câmara Municipal de Alenquer como nenhum outro prefeito da história recente de Alenquer conseguiu. Então, isso mostra que ele tem um traquejo político muito bom. Domesticou a Câmara de Vereadores de Alenquer e vai concluir o mandato dele sem nenhuma interrupção, que na história recente de Alenquer isso não vinha acontecendo, né? Então é um dado... Esse elemento que você está frisando muito bem, da estabilidade das relações do prefeito com a Câmara Municipal, é um elemento que certamente vai ser levado em conta também pela população. A população não gosta de crise, a crise prejudica o município. Isso. Arruma os serviços públicos. Então, este é um elemento a mais para conferir, na minha opinião, favoritismo à reeleição do prefeito, né? Quer dizer, está com a máquina na mão, está tocando obra, está com os salários em dia, né? Que isso também é um elemento importante, né? Tem esse problema de algumas obras paralisadas, mas a crise econômica está tomando conta do Brasil todo, o próprio Estado está com algumas dificuldades financeiras, né? Então, se ele está conseguindo manter esse equilíbrio político no relacionamento com a Câmara Municipal, isso empresta estabilidade ao seu governo. Se ele mantém os salários em dia, se ele continua tocando algumas obras, apesar de algumas interrupções, se ele tem um apoio político importante dos deputados e se ele tem uma oposição com muitos prováveis candidatos, ele é favorito. Essa é a leitura objetiva. Agora, se a oposição der conta de se unir em torno de um candidato a prefeito e um candidato a vice, evidentemente que o jogo equilibra, porque cada um desses líderes da oposição tem seu quinhão de votos. Se eles conseguirem atrair isso, se o próprio Tom não conseguir, na reta final das convenções partidárias o ano que vem, dividir a oposição, atrair algum desses líderes para a sua coligação, aí o jogo passa a ser equilibrado. Mas hoje eu diria que a bola está no pé do prefeito. Beleza. João Salame, muito obrigado pela sua participação nessa sexta-feira. Daqui a um ano a gente vai ter eleição municipal e a gente vai continuar nosso debate, a gente vai continuar esse nosso bate-papo às sextas-feiras sobre eleições, projeções para 2024. Em todos a meta não vai ser cumprida, de 144 municípios, mas a gente vai ter o fôlego bastante, pelo menos pelos 50 municípios que a gente vai conseguir
configurar, a gente vai conseguir fazer essas projeções de cenário. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima sexta-feira, João. Obrigado, Gerson. Eu queria só registrar mais uma vez. Essas são análises conjunturais, de momento. Quer dizer, em função, sobretudo, da crise econômica que toma conta aí dos municípios pela queda no repasse de receitas, muita coisa pode mudar daqui para o ano que vem, né? Então, essa é uma leitura de momento e a gente procura ser o mais fiel possível à análise. O Instituto Doxa realizou pesquisa em Alenquer, o Instituto Destaque do Xaropinho também realizou. Os resultados são bem parecidos, apesar de que ele diminui um pouco o destaque, a força política do Tom nesse momento, apesar de mantê-lo ainda na liderança, né? Então, são análises conjunturais, mas é uma eleição que desperta muito curiosidade para saber se finalmente, pela primeira vez na história de Alenquer, nós vamos ter poucos candidatos, ou se a vaidade esperar novamente e vamos ter quase que uma dezena de postulantes ao cargo de prefeito. Eu te agradeço mais uma vez, Gésio. Um grande abraço a todos os meus amigos e amigas que estão nos acompanhando. O Ibope do programa está crescendo a cada dia e semana que vem nós estaremos de volta para abordar mais 2 municípios do nosso querido Pará. Um grande abraço e até a próxima semana. É isso aí. Então, essa foi a participação do João Salame na TV JC desta sexta-feira, há 1 ano da eleição. Na próxima sexta-feira, a gente vai estar aqui novamente com ele. Muito obrigado a você que participou, muito obrigado pela sua audiência e até lá, sexta-feira. Tchau! Oi, mano.